Eu me chamo Mussa José Assis, estou com 65 anos de idade e comecei em jornal profissionalmente em 61. Então são 47 anos de jornal. Da última hora eu fiquei até o final dos anos de 64. Aí por um problema pessoal, particular meu, eu tive que retornar a Curitiba. E assumi, a convite do Paulo Metel, direção do Jornal Estado do Paraná. Eu sou Fábio Campana, nasci em 47. Trabalho em jornalismo desde os 15 anos. Meu primeiro emprego foi num jornal que já não existe, a Folha do Estado, em 1965. Depois desse jornal, 65, um ano já durante a ditadura, um ano de campanha eleitoral, percorri o sudoeste do Paraná fazendo coberturas da campanha. Depois disso trabalhei em vários jornais, acho que trabalhei em todos os jornais que estão aí hoje. Eu sou Valmor Marcelino, jornalista profissional e ex-funcionário público. Já fiz algum jornalzinho alternativo, um deles era sobre os militares. Pena que eu não tenho mais nenhum exemplar, mas a gente fez uns jornalzinhos alternativos para distribuir na rua, que era sobre os antropóides que estavam dirigindo a ditadura, aí já é depois de 64. Sou Luiz Geraldo Maza, jornalista com 77 anos e 57 anos de exercício profissional. Trabalhei em praticamente todos os jornais do Paraná. Juntando as duas etapas da Folha de Londrina, eu já estou aqui há 27 anos. Estive no jornal Última Hora, que foi grande inovador da imprensa paranense. Meu nome todo é Haroldo, com A, Murat Gomes Eigert. Eu nasci no Rio Grande do Sul em 1940. Em 1960, eu me iniciei no jornalismo. Eu tinha uma posição moderada. Eu nunca fui um militante, nem de esquerda, nem de direita. Eu era um jornalista profissional. Eu dirigi de 1972 a 1984, eu acho. Eu dirigi um semanário que, na época, era muito importante, um jornal semanário chamado Voz do Paraná. 31 de março de 1964. Na verdade, nós não fomos apanhados de surpresa, porque havia todo um clima que vinha desde da renúncia do Jânio, o Jango havia assumido, que os militares não queriam, o Jango. Alegava-se muito que o Jango estava tentando criar uma república sindicalista. Isso criou um clima de efervescência que eu não vou entrar, cujos detalhes eu não vou mostrar aqui, porque são desnecessários. Os donos das empresas jornalísticas eram a favor de um movimento para expulsar o João Goulart do poder, evitar a chamada República Socialista, sindicalista e tal. Eu acho que foi uma reação esperada e tentada durante anos e anos, né, por uma parcela da sociedade brasileira, aliada a uma perspectiva dentro das Forças Armadas, que se acreditavam, né, as únicas com moralmente capacitadas para fazer as mudanças que o Brasil precisava. E aí, então, vinha uma notícia que assustou a todos. Olha, o Brasil, um grande movimento militar de norte a sul, muitas vítimas, sangue correndo nas ruas. Era a tal da Revolução. Os piores anos para todos foram depois do ato institucional número 5, em fins de 68. Né? É quando há um golpe dentro do golpe. Ou seja, os duros, os falcões, os mais radicais de direita assumem o poder na doença de um presidente que a polícia política prendeu muita gente, em que os jornais foram todos realmente
muito censurados, em que você tinha censura na redação, os censores, normalmente militares, sentados na redação, ou policiais do DOPS, sentados na redação para censurar as notícias, né? E lá fora a prisão, o desaparecimento, o sequestro. Essa censura, primeiro, foi feita de várias formas. Por telefone. Alguém da Polícia Federal ligava para a redação, dizia, olha, aqui é da Polícia Federal, vocês estão proibidos de divulgar qualquer assunto que diga respeito a isso. E depois começaram a chegar os bilhetinhos na redação. Eu me lembro que chegou uma notícia assim, de ordem ao senhor ministro da Justiça não dar a notícia da queda de uma torre de transmissão de televisão. Quer dizer, eles, os próprios censores, às vezes é que nos davam notícia. Notícia que nós não podíamos dar, né?